Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí hoje, trazendo para vocês a respeito de alguma configuração da OLT da Nokia, tá? O vídeo de hoje que muita gente não, né? Não sei, pelo menos o pessoal que me contata aí às vezes acaba não sabendo, mas eu quero falar a respeito da configuração da fan, tá? Então na OLT você tem ali a fan, né? A ventilação, a parte de ventilação. E muita gente não sabe que dá para você setar a velocidade da fan, né? Não a velocidade fixa para uma velocidade que você queira, mas ele tem alguns padrões ali criados que você pode configurar para poder, enfim, ter uma melhor performance da OLT e ela ficar de forma mais inteligente, tá? Bom, para isso o comando é configure equipment fan tray, tá? Então entro aqui, se eu dou um info, ó, tá vendo que eu, por padrão, isso é padrão meu, tá? Por padrão, eu geralmente sempre coloco o modo Protect. Tem alguns modos. Se eu vir aqui em Fan Mode e der um ponto de interrogação, vocês vão ver que tem alguns modos aqui. Tem o modo Auto, o Eco, o Protect e o Classic. A OLT por padrão, tá? Se você pegou uma OLT totalmente zerada de fábrica aí e tal, ligou ela sempre vai vir nesse modo clássico aqui, tá? E aí se você ler aqui, tá falando, é uma velocidade fixa, não tem controle de software. Então ela vai girar sempre na mesma velocidade ali fixa e não tem... ela não faz um controle inteligente, tá? Então se a OLT está pegando fogo ou se está tudo bem, ela está girando ali sempre na mesma velocidade, tá? Então eu particularmente, e esse é o modo padrão como a OLT vem de fábrica, tá? Eu particularmente não gosto desse modo, como falei, né, eu geralmente coloco o modo Protect. O que é o modo Protect? Se você, né, lê o que está escrito aqui, ela vai ficar, a fan vai ficar fazendo a comunicação com os sensores de temperatura, tá? E ela vai automaticamente, de acordo com os padrões lá de cada sensor, ela vai ficar girando conforme é necessário. Então, por exemplo, falando um pouco até dos sensores, só para vocês entenderem, né? Se você der aqui, ó, Show Equipment de Temperatura, vocês vão ver que... Deixa eu parar aqui só para... Então vocês vão ver que, por exemplo, cada controladora tem 3 sensores de temperatura. Tá vendo aqui? Eu tenho o sensor ID 1, 2 e 3. Esse Act Temp aqui seria a temperatura atual, né? E aí vê que cada sensor, porque ele está espalhado pela placa, ele tem um sensor de temperatura. E aí eu tenho esses parâmetros aqui, né? TCA Low, TCA High, Shut Low, Shut High, que são, digamos, as minhas métricas, tá? Então, e cada placa controlador, cada placa GPON, desculpa, cada placa GPON ela tem 7 sensores de temperatura, tá vendo? Então, sensor é 1 até o 7. E aí cada uma tem a sua temperatura também atual e a sua base aqui, a sua métrica de temperatura, tá? Quando eu ativo o modo Protect, tá? O que o modo Protect vai fazer? Ele vai ficar monitorando esse Act Temp aqui, esse sensor de temperatura. E aí vamos dar um exemplo, né? Pegar aqui uma placa GPON, que são as que acabam esquentando mais, tá? Vamos supor que o sensor... Deixa eu pegar um que está com... pegar esse aqui que está com a temperatura um pouco mais alta. Ó, isso aqui tudo é em graus Celsius, tá? É em graus Celsius. Então vamos dar um exemplo que esse sensor aqui ele está em 64 graus Celsius. Eita, moscou. Em 64 graus Celsius. E a temperatura de começar a alarmar é 90 graus Celsius. Tá? Então, esse sensor aqui vai começar a alarmar se chegar nos 90 graus Celsius. Quando você está usando o modo Protect, o que acontece? A própria fan ela vai ficar monitorando aqui esses sensores. Então, por exemplo, se esse sensor aqui, por exemplo, chegar a 90 graus ou estiver chegando próximo, tá? Não precisa nem chegar nesse nível aqui, tá? Se ele começar a subir e começar a ficar próximo disso, a fan automaticamente ela já vai aumentar a velocidade de giro para tentar baixar a temperatura desse equipamento, tá? Então, o modo Protect, ele já atua como uma forma preventiva. Ele atua
antes de você chegar nessa temperatura aqui de 90 graus Celsius, tá? Então ele vai ficar monitorando todos esses sensores. Se caso algum deles começar a chegar próximo aqui desse TCA low, que é o parâmetro mais baixo aqui que a gente tem, a fan automaticamente vai aumentar a velocidade de giro, vai ficar mais forte para tentar evacuar mais forte esse ar quente que está dentro da OLT, tá? O modo Eco, acho que eu não preciso explicar muito, é um modo que assim, não faz muito sentido, mas enfim, existe, que é o Green Mode aqui, né? Que ele gira tudo nas margens mínimas, tá? Então ele vai girar sempre ali no mínimo e, enfim, eu particularmente não aconselho o modo Eco, tá? É óbvio que envolve consumo de energia e tal, mas, enfim, você pode queimar uma placa que às vezes é muito mais cara do que a fan em si, né? E o modo alto, ele é bem parecido com o modo Protect, tá? Ele é bem parecido com o modo Protect. A diferença é que o modo alto, ele vai, como eu estava falando, ó, a velocidade da fan já é determinada pelos níveis pré-determinados aqui térmicos, né? Então, qual que é a diferença? O alto, ele vai esperar chegar nessa temperatura daqui das métricas aqui, tá? Para só então começar a aumentar a velocidade da fan, tá? Então, igual a gente deu aquele exemplo naquela hora, nesse sensor aqui, ele vai, se tivesse a fan configurada em modo alto, ela iria esperar chegar até 90 graus. Quando batesse os 90 graus Celsius aqui, aí é que ela começaria a aumentar a velocidade da fan para tentar baixar essa temperatura, tá? Só que o que acontece? Às vezes, se está acontecendo algum problema, enfim, sei lá, esquentou demais o equipamento, sei lá, seu ar-condicionado de onde a OLT está configurada queimou, ou o filtro, acontece muito também do filtro do ar, tá cheio de pó, né, e isso acaba afetando a circulação do ar e tal. Se isso for muito rápido, né, então se é rapidinho a placa, esse sensor da placa chega em 90 graus e daqui a pouco já pula para 95 e tal, não dá nem tempo, né? O modo alto ela vai começar só a girar mais alto, a girar mais forte a velocidade da fan quando chegar em 90 graus, né? Então, muitas vezes não vai dar tempo de abaixar essa temperatura, né? Então, por isso que eu prefiro o modo Protect, porque ele já previamente, antes de chegar nesses parâmetros aqui, caso a temperatura de algum desses sensores comece a subir, a própria fan começa a girar mais forte já para dar maior vazão de ar, tá, dentro da OLT e abaixar a temperatura, tá? E aí, falando então um pouco aqui, o TCA Low seria o parâmetro mínimo, tá? Então vamos dar um exemplo, igual a gente está usando esse sensor aqui. Quando chega em 90 graus Celsius, a OLT não faz nada, assim, ela vai gerar um alarme falando, ó, tá dando um problema de temperatura aí e tal, faz alguma coisa. Ela vai alarmar, mas ela não vai tomar nenhuma ação por conta, tá? Aí ela alarmou, mas a temperatura continuou subindo. Aí vamos supor que ela chegou nesse outro parâmetro aqui do TCA High, que são os 95 graus Celsius, tá? Caso ela chegue nos 95 graus Celsius, ela muda a severidade do alarme, mas ela ainda não toma nenhuma ação por conta própria. Ela simplesmente vai mudar a severidade do alarme e falar, meu, toma alguma providência aí que tá esquentando aqui e tal. Se você não, né, monitora esse tipo de coisa e tal, e enfim, passa desapercebido para você, se continuar subindo essa temperatura e a temperatura do sensor, tá? Lembrando que é a temperatura do sensor, não da OLT como um todo. A temperatura de operação da OLT é de até 65 graus Celsius. Aqui a gente está falando de sensor, e aí repara que cada sensor tem a sua margem de temperatura, tá? Então, esse sensor aqui, vamos supor que ele continua subindo e ele bate nos 100 graus Celsius aqui, tá? Repara que a gente entra no shut low. O shut low, o que acontece? A OLT já, ela mesma começa a derrubar alguns serviços para tentar reduzir essa temperatura, tá? Então, o que seriam esses serviços? Pode ser, de repente, uma porta, pode ser uma porta POM, pode ser uma porta de uplink, pode ser várias portas POM que ela começa a derrubar. Ela vai fazer de tudo, tá? A OLT ela vai fazer de tudo para prevenir a placa de queimar.
Então, quando chega aqui no shut low, ela começa a derrubar de fato os serviços para tentar baixar a temperatura. E caso essa temperatura ela ainda continue subindo e ela chegue aqui, por exemplo, nesse, né, sensor que a gente está usando aqui, a 115 graus Celsius, que é extremamente absurdo, né? Mas enfim, caso esse sensor, a temperatura desse sensor chegue nesse parâmetro, aí já o shut high aqui, ela já nem pensa, ela derruba a placa inteira, tá? E aí ela pode derrubar mais de uma placa também, tá? Então isso a OLT vai fazer no shut low e shut high, a OLT vai fazer isso de forma autônoma, tá? Então tem que tomar muito cuidado para não deixar chegar nessas temperaturas aqui, porque senão a placa vai ficar rebutando. E ela vai rebutar várias vezes, quantas vezes for preciso, até essa temperatura baixar, tá? Já aconteceu o caso, por exemplo, de cliente que eu atendi que deu pau lá no ar-condicionado, aí ou o filtro lá que tem na fan estava cheio de pó e ele não monitorou, não viu e tal, não sei o que. Já aconteceu da placa GPON ter dado 8 vezes o reboot, tá? Porque ela chegou nesses parâmetros aqui, tá? E ele só começou a ver que estava dando reboot porque estava cliente caindo, conexão de PPPoE e tal. Então, e aí só ele deixou ainda a placa resetar 8 vezes, né? E aí depois disso, nesse caso específico, a placa queimou, não aguentou, né? Foi muito reboot, enfim, tá? Mas a placa ela vai fazer de tudo para preservar tanto as SFPs, né, os GBICs, quanto a própria placa, tá? Então ela dá esses resets justamente para não queimar, tá? Mas inevitavelmente, se você não monitora essas coisas tal e a placa fica dando vários reboots um atrás do outro e a temperatura lá em cima, inevitavelmente uma hora a placa vai queimar, tá? Então, quando a gente configura, é extremamente importante a gente configurar essa questão da fan, justamente para evitar, né? A gente sabe que o custo aí de uma OLT, de uma placa, essas coisas da Nokia não é barato, né? Então, é um comandinho bem simples que a gente habilita e ajuda a prevenir a saúde aí das suas placas e da OLT, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, o comando inteiro, né, seria configure, equipment, fan tray, fan mode, e aí eu particularmente ponho no protect, mas você fica à vontade para pôr no modo que você quiser, tá? Feito isso, se a sua fan estava no modo Classic, você vai ver que ou ela vai diminuir a velocidade, porque se o seu ambiente está refrigerado e tal, né? Ela vai diminuir, então ela vai girar ali de acordo com o que precisar. Ou, dependendo se o seu ambiente estiver muito quente, ela vai aumentar a velocidade de giro, então o barulho vai ficar maior, né? Justamente para tentar abaixar essa temperatura. Beleza, pessoal? Acho que é um vídeo importante aí, falar sobre isso, né? Ainda mais quando a gente tem um equipamento desse, que o investimento não é barato e é uma medida tão simples aí que a gente pode evitar de queimar alguma placa, seja placa controladora, evitar de queimar algum GBIC, né, uma SFP. Então, beleza? Aconselho vocês todos aí a configurarem essa questão da fan aí, porque ajuda mesmo, tá? E o comandinho aí para ver a temperatura é esse aqui, ó, Show Equivalent Temperatura, tá? E aí você consegue monitorar as temperaturas de cada sensor e tal. De um dos vídeos anteriores aí tem a questão que eu falei das OIDs e tal. Se você tiver o comando de TL1, também tem um comando TL1 equivalente a essa das temperaturas que mostra também a temperatura de cada sensor e tal. Então, caso você queira aí também monitorar via ABICS e tudo mais, essa questão dos sensores de temperatura dá para fazer também. Beleza, pessoal? É isso aí. Qualquer dúvida, como sempre, aí deixa aí nos comentários aí para consultoria, suporte ou treinamento de Nokia. Meu e-mail está aí na descrição também. Fiquem à vontade qualquer coisa para entrar em contato comigo. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.